Menina clama no meio da rua e revela segredo surpreendente que deixa milionário em choque. Era uma manhã qualquer na Avenida Central. Os carros buzinavam, o cheiro de café fresco penetrava as narinas e a cidade fervilhava em seu ritmo frenético. As pessoas andavam apressadas, cada uma perseguindo seus próprios sonhos e frustrações, quando um grito cortou o ar. Pai! Vitor! Você tá me ouvindo? O caos urbano parou por um instante. Carolina, uma jovem artista de cabelos desgrenhados, com tinta na pele e fervor nos olhos, estava no meio da calçada improvisada, cercada por uma multidão que parou para ver o que estava acontecendo. Sua voz embargada ecoava como se o mundo inteiro devesse ouvir. A expressão angustiada em seu rosto contava uma história que poucos poderiam imaginar. Você não pode me ignorar. Precisamos conversar, eu sou sua filha. As palavras saíam de sua boca como lâminas afiadas, cortando o oxigênio ao redor. No meio daquela confusão estava Vitor, um milionário de terno impecável, que geralmente andava acompanhado pelo cheiro de poder e riqueza. Mas agora era ele quem estava paralisado, preso em um turbilhão de emoções. Seus olhos verdes, que costumavam brilhar com decisões assertivas, estavam agora opacos, perdidos. O que você está dizendo? Ele questionou, quase murmurando, como se o peso de sua própria história estivesse desmoronando junto com suas ambições. A multidão, que antes passava indiferente, agora sussurrava curiosidades. Algumas pessoas pegavam os celulares, prontos para registrar o momento de escândalo, as câmeras capturando a tensão palpável entre os dois. O passado de Vitor, um romance fugaz que ele havia enterrado numa escola de memórias distantes, agora voltava à tona como um monstro faminto, exigindo atenção. Eu sou a sua filha, repetiu Carolina, cada palavra carregando um misto de dor e esperança. Minha mãe sempre disse que você era meu pai, e agora eu preciso de você. A pressão nas artérias de Vitor crescia, e sua mente palpitaria, repleta de lembranças. Que era mais importante, essa nova vida em busca de um futuro ou o passado que ele tentou esquecer? Enquanto a cidade continuava a se mover freneticamente ao redor deles, uma batalha interna se desenrolava em Vitor. Ele estava prestes a fechar um grande acordo que poderia consolidar sua fortuna. Já não era só dinheiro, era a chance de se tornar uma lenda. Mas agora, na sua frente, estava a oportunidade de formar uma família, de enfrentar os fantasmas que ele achou que poderiam nunca voltar. E quando estava prestes a responder, uma voz cortante instala-se. Uma figura familiar, um ex-parceiro que havia se tornado também um rival, surgiu na multidão, observando tudo com um sorriso sádico. Não acha que deveria focar em seus negócios, Vitor? Essa maluquice não vai te levar a lugar algum. As palavras foram como facas, dirigindo-se a todas as inseguranças que Vitor pensava ter superado. A tensão explodiu em meio ao ruído da cidade, e Vitor se viu dividido. Olhando nos olhos de Carolina, ele percebeu que, mais que um segredo revelado, um novo caminho estava se descortinando, dando espaço para o que poderia ser uma nova história, ou um desmoronamento total. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Vitor estava cravado nos olhos de Carolina, mas a confusão de sentimentos lhe tirou o fôlego. Entender que tinha uma filha era um golpe forte, e eu hesitava,
preso entre o amor emergente e o medo de perder tudo. Seu rival, a figura faminta ao fundo, foi um lembrete doloroso de que o mundo dos negócios não perdoava fraquezas. Você não sabe o que está pedindo, Vitor finalmente respondeu, sua voz baixa, mas o nervosismo a tornava afiada. Carolina, com lágrimas nos olhos, parecia tão frágil, mas aquela fragilidade a tornava mais forte. Estou aqui por um motivo. Vamos nos entender. Precisamos nos entender. E em um instante, o celular de Vitor vibrou no bolso. O som agudo até soou como um lamento. Ele não podia ignorar. Era uma mensagem crucial sobre a transação que mudaria sua vida. Mas o que estava acontecendo ali, frente à multidão, era uma tempestade emocional que ameaçava desmantelar tudo. Ele hesitou. Uma voz interna aos poucos se alinhava. Maldição, escolha o certo, entre prazos e milionários. Ele quase não percebeu uma nova tensão sendo forjada à sua volta. Um estrondo cortou aquele momento, e tudo parecia congelar. Uma explosão, estrondosa e inesperada, fez a multidão se dispersar em pânico. Gritos e corre-corre. As pessoas saudavam, buscando abrigo, enquanto fumaça negra subia ao céu. A realidade começou a desmoronar. Em torno deles, um carro bombástico do lado oposto da rua explodira, deixando um rastro de fogo e destruindo a coletiva calma da cidade. Vitor agarrou Carolina pelo braço, puxando-a para um lugar mais seguro, mas o olhar dela não estava em direção à segurança. Ela estava presa, observando a fumaça, como se sua própria vida estivesse implodindo. Ele sentiu o impacto no peito. Tudo o que a rodeava, todo aquele desespero, os segredos que ainda estavam por vir. E então, a tensão se intensificou quando a mulher que estava ao lado de Vitor, sua assistente, fez o caminho de volta para eles, seu rosto pálido e olhos arregalados. Sr. Vitor, não temos tempo. Eles podem aparecer a qualquer momento. A pressão de um tempo curto pesava nas palavras dela. Ele mal teve tempo de processar tudo, e a presença dela apenas complicou a situação. O que estava acontecendo? Com o caos tomando conta da Avenida Central, Vitor não podia evitar pensar que talvez isso tivesse relação com ele. Ele não era apenas um homem de negócios. Era uma figura poderosa, mas seus inimigos estavam à espreita. O rival que apenas riu antes, agora não lhe dava nenhum espetáculo. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo e perigoso. Mas no meio da fúria, ele sentiu o peso da verdade caindo sobre ele, como se a explosão o tivesse feito lembrar de seu passado. Eu sou sua filha, Vitor. Carolina gritou por cima do barulho, mas não era apenas a afirmação que o atingia. Era uma verdade sombria que ela guardou. Como se o segredo não fosse só sobre a paternidade, mas sobre um legado que poderia encerrar suas vidas. Como uma onda devastadora, a gritaria começou a se esvair, e um homem imponente, certeza de que não reconhecia, avançou em direção a eles. Sua expressão era de um predador, sombras de um passado que se recusava a assumir. Você realmente não sabia? Ele sorriu traiçoeiramente. Você não sabe nem quem é, Vitor. Um choque percorreu o corpo de Vitor, disparando alarmes em sua mente. A revelação que se aproximava, a verdade não revelada, poderia mudar tudo, o que não apenas significava sua relação com Carolina, mas a própria essência de quem ele era. Enquanto a fumaça ainda se dissipava, um novo mistério tomava forma, e tudo estava prestes a mudar. Sem saber as consequências disso, a única certeza que permanecia era de que o caos era apenas o começo. O homem imponente avançou em direção a Vitor e Carolina, um sorriso cruel estampado no rosto. Você realmente não sabia? A voz dele era como um veneno, revelando um segredo tão profundo que parecia ecoar nas paredes da Avenida Central. A verdade sobre quem realmente é Carolina e o que ela representa. Vitor sentiu o coração acelerar como um tambor ensurdecedor. O olhar de Carolina se iluminou e ao mesmo tempo escureceu. Uma mistura de esperança e desespero. O que você sabe? Ela perguntou,
a voz trêmula, mas firme. Sua vulnerabilidade era palpável, e a multidão, que ainda estava agitada após a explosão, começou a voltar a atenção para eles, como se houvesse um espetáculo em cena. Ela é mais do que você imagina, Vitor. O homem gesticulou dramaticamente. Ela é a chave de um antigo acordo, um legado que até você desconhece. Sua existência é uma maldição e uma oportunidade. O tempo parecia congelar. Vitor queria entender, queria gritar, mas as palavras se perdiam na confusão. Do que você está falando? O que isso tem a ver com minha filha? Ele estava perdendo o controle, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. O homem sorriu, com um brilho maligno nos olhos. Carolina não é apenas sua filha. Ela é herdeira de um império que baniu seu pai. A história que você pensa saber está manchada de mentiras e traições. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Os olhos de Carolina estavam arregalados. O que você quer dizer? Ela hesitava, uma mistura de dor e incredulidade. Meus pais nunca falaram sobre isso. Era melhor você não saber, respondeu o homem. Mas agora, Vitor, você terá que decidir. Essa menina não é apenas um empecilho em sua carreira. Ela é o centro de um conflito que pode destruir tudo o que você construiu. As palavras caíam pesadas, como se fossem pedras jogadas sobre um lago calmo. Vitor, ainda confuso, tentou processar a informação. O que estava acontecendo? As fibras da sua vida estavam sendo desconstruídas diante dele. Ele virou-se para Carolina, buscando algum sinal de quem ela realmente era. Alguém que poderia ser tudo o que ele sempre quis. Ou um pesadelo que ele jamais poderia imaginar. Os gritos e o pânico da explosão lá atrás ainda ecoavam em sua cabeça. Eles estavam em um ponto sem volta. Vitor notou a expressão de Carolina. Uma mistura de pavor e determinação. Eu não sou nenhuma maldição. Eu sou sua filha. Ela estava lutando contra o caos ao seu redor. Mas cada palavra saía como uma flecha, atingindo o coração de Vitor, fazendo sentir o peso de sua escolha. Nesse momento, a mulher que havia corrido em direção a eles, sua assistente, chamou sua atenção. Senhor Vitor, temos que ir agora. Eles não vão parar por aqui. O olhar dela estava carregado de medo, e o que Vitor sentia por Carolina tornava-se um furacão de emoção. Eu preciso saber, Vitor gritou, virando-se para o homem imponente. Diga-me a verdade. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Eles estão vindo, Vitor. E se você não fizer a escolha certa, tudo que você tem pode desaparecer. A multidão se agitou ainda mais e as palavras do homem ecoavam em sua mente. Enquanto Carolina se mantinha firme, um novo ruído cortou o ar. Sirenes ao longe. Aumentando a urgência da cena, Vitor sentiu um nó na garganta. O mundo estava mudando ao seu redor, e seus segredos estavam prestes a ser revelados. Vou descobrir a verdade, custe o que custar, disse Carolina, a determinação ardendo em seus olhos. Aquela declaração era um chamado, um empurrão. Mas enquanto a adrenalina corria, a dúvida se apossou de Vitor. Ele olhou em torno, percebendo que cada olhar na multidão tinha um peso, cada pessoa testemunhando esse momento de crise. Uma voragem começou a se formar. Os olhos do homem imponente brilharam com expectativa. Então, que comece o jogo, Vitor. A verdade pode ser sua salvação ou sua condenação. E com isso, ele desapareceu na multidão, deixando um rastro de caos e confusão. Enquanto as sirenes se aproximavam, Vitor e Carolina olharam um para o outro, o futuro deles flutuando em uma corda bamba. O que eles fariam a seguir poderia muito bem decidir o destino de ambos. Enquanto as sirenes se aproximavam, Vitor e Carolina trocaram um olhar penetrante. O futuro deles estava nas mãos de algo que nem eles podiam entender. O som das sirenes parecia apressá-los, mas a tensão era palpável. Carolina respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar no desconhecido. Os murmúrios da multidão aumentaram.
Mas de repente, uma explosão de risadas ecoou através da Avenida Central, quebrando o clima tenso. O homem imponente que antes lhes ameaçava voltou ao foco. Ele estava rindo, mas não era um riso de vitória. Era um riso que parecia carregado de uma crueldade insuportável. Você acha que ela é a única chave para o seu passado, Victor? Ele fez uma pausa, examinando os rostos ao seu redor, desfrutando do caos. A verdade está em todos vocês. Quem é você realmente? Victor franziu a testa, a confusão se transformando em raiva. Que jogo é esse? O que você quer de nós? Mas antes que pudesse esperar uma resposta, um homem diferente atravessou a multidão, com passos firmes e decididos. Ele parecia tão poderoso quanto o rival, seus olhos escaneando a cena, e seu traje disfarçava a urgência que emanava. O olhar do recém-chegado encontrou o de Victor, e algo mudou. É como se o tempo tivesse congelado. Victor, ele gritou, você não pode confiar nele. Ele veio para acabar com você. Antes que Victor pudesse processar aquelas palavras, um estalo cortou o ar. Como um tiro, uma explosão iluminou a avenida de um jeito que fez todos se jogarem ao chão. Foi como se o céu tivesse se aberto, jogando fogo e fumaça sobre eles. Uma nuvem escura tomou conta do espaço, e aqueles que não estavam em pânico agora estavam em terror absoluto. A fumaça se dispersou lentamente, revelando a cena tumultuada. Pessoas corriam em todas as direções, e o homem que antes havia rido agora parecia estar desaparecendo na confusão. Victor se levantou, a adrenalina disparada. Onde estava Carolina? Ele a encontrou perto da calçada, com os olhos arregalados, ainda em choque. Eu preciso saber, gritou Victor. Mas o novo homem havia se aproximado dela. Um toque de familiaridade cruzou seu rosto. Carolina, disse, quase num sussurro. Você não sabe quem realmente é, não? O mundo parecia girar em torno deles. Pare, gritou Victor, confuso, enquanto se aproximava. Mas a cena se tornava mais sombria. O homem continuou. Ela não é apenas sua filha, Victor. Ela é o que resta de um legado que você acreditou que tinha superado. A revelação pendia no ar. E Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? A incredulidade crescia a cada palavra. Não pode ser! Carolina estava balançando a cabeça, a frustração piscando em seus olhos. O que você quer dizer com isso? Eu sou quem? Mas o homem não a deixou terminar. Você é a única que pode restaurar um equilíbrio que foi rompido há muito tempo. Você e ele são, na verdade, opostos de uma história de poder e traição. E agora, as consequências estão se aproximando. Uma sombra passou pelo rosto de Victor. Ele queria gritar, mas não conseguia. O pulsar de sua vida estava trazendo à tona verdades que ele preferia esquecer. Poder, perda, um legado. Tudo isso se entrelaçava diante de seus olhos. Era como um grande quebra-cabeça que ele achou que já tinha montado. Mas ali, em meio ao caos, as peças estavam fora do lugar. E quando tudo parecia uma confusão sem fim, um grito agudo cortou a cena e chamou a atenção de todos. Pare! Você nem sabe que ela tem a chave para tudo! A mulher assistente de Victor estava agora na linha de frente, seus olhos apavorados. Eles estão atrás dela! A multidão se agitou e Victor e Carolina trocaram um olhar que dizia tudo. Um caos se aproximava, e a verdade que estavam tão desesperados para descobrir poderia ser a queda de ambos. O futuro deles balançava em uma corda bamba, prestes a se romper sob o peso de segredos obscuros. E o que eles mais temiam estava prestes a ser desvelado, enquanto tudo desmoronava ao redor deles. Enquanto as sirenes se aproximavam, Victor e Carolina trocaram um olhar penetrante. O futuro deles estava nas mãos de algo que nem eles podiam entender. O som das sirenes parecia apressá-los, mas a tensão era palpável. Carolina respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar no desconhecido. Os murmúrios da multidão aumentaram, mas de repente, uma explosão de risadas ecoou através da Avenida Central, quebrando o clima tenso. O homem imponente que antes lhes ameaçava voltou ao foco. Ele estava rindo, mas não era um riso de vitória.
Era um riso que parecia carregado de uma crueldade insuportável. Você acha que ela é a única chave para o seu passado, Vitor? Ele fez uma pausa, examinando os rostos ao seu redor, desfrutando do caos. A verdade está em todos. Vocês. Quem é você, realmente? Vitor franziu a testa, a confusão se transformando em raiva. Que jogo é esse? O que você quer de nós? Mas antes que pudesse esperar uma resposta, um homem diferente atravessou a multidão, com passos firmes e decididos. Ele parecia tão poderoso quanto o rival, seus olhos escaneando a cena, e seu traje disfarçava a urgência que emanava. O olhar do recém-chegado encontrou de Vitor, e algo mudou. É como se o tempo tivesse congelado. Vitor! Ele gritou. Você não pode confiar nele. Ele veio para acabar com você. Antes que Vitor pudesse processar aquelas palavras, um estalo cortou o ar. Uma explosão iluminou a avenida de um jeito que fez todos se jogarem ao chão. Foi como se o céu tivesse se aberto, jogando fogo e fumaça sobre eles. A fumaça se dispersou lentamente, revelando a cena tumultuada. Pessoas corriam em todas as direções, e o homem que antes havia rido agora parecia estar desaparecendo na confusão. Vitor se levantou, a adrenalina disparada. Onde estava Carolina? Ele a encontrou perto da calçada, com os olhos arregalados, ainda em choque. Eu preciso saber! Gritou Vitor. Mas o novo homem havia se aproximado dela. Um toque de familiaridade cruzou seu rosto. Carolina? Disse, quase num sussurro. Você não sabe quem realmente é, não? O mundo parecia girar em torno deles. Pare! Gritou Vitor, confuso, enquanto se aproximava, mas a cena se tornava mais sombria. O homem continuou. Ela não. É apenas sua filha, Vitor. Ela é o que resta de um legado que você acreditou que tinha superado. A revelação pendia no ar e Vitor sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? A incredulidade crescia a cada palavra. Não pode ser! Carolina estava balançando a cabeça, a frustração piscando em seus olhos. O que você quer dizer com isso? Eu sou quem? Mas o homem não a deixou terminar. Você é a única que pode restaurar um equilíbrio que foi rompido há muito tempo. Você e ele são, na verdade, opostos de uma história de poder e traição. E agora as consequências estão se aproximando. Uma sombra passou pelo rosto de Vitor. Ele queria gritar, mas não conseguia. O pulsar de sua vida estava trazendo à tona verdades que ele preferia esquecer. Poder, perda, um legado, tudo isso se entrelaçava diante de seus olhos. Era como um grande quebra-cabeça que ele achou que já tinha montado. Mas ali, em meio ao caos, as peças estavam fora do lugar. E quando tudo parecia uma confusão sem fim, um grito agudo cortou a cena e chamou a atenção de todos. Pare! Você não sabe que ela tem a chave para tudo? A mulher assistente de Vitor estava agora na linha de frente, seus olhos apavorados. Eles estão atrás dela. A multidão se agitou, e Vitor e Carolina trocaram um olhar que dizia tudo. Um caos se aproximava. E a verdade que estavam tão desesperados para descobrir poderia ser a queda de ambos. O futuro deles balançava em uma corda bamba, prestes a se romper sob o peso de segredos obscuros. E então, tudo mudou em um instante. Estava a poucos passos deles, quase invisível no tumulto. Uma figura encapuzada se aproximou. Com um movimento rápido, arrancou o capuz e Vitor ficou paralisado. Era a irmã dele, Teresa, que ele acreditava ter morrido há anos. Ela olhava para Vitor com olhos que pareciam carregar a dor de séculos. Eu não queria que soubesses assim, ela disse, antes que a tensão se rompesse de uma vez. Carolina, não é apenas sua filha, ela é irmã de você, Vitor. O mundo desabou ao seu redor. Uma onda de choque atravessou Vitor. Ele se sentiu tonto, a mão na cabeça, incapaz de compreender. Carolina, ao seu lado, também estava em choque, milhares de perguntas dançando em sua mente. O quê? Como você pode? É complicado, mas agora não temos tempo. Teresa forçou. Eles estão atrás de você, Carolina.
e não quero que você seja a próxima. O desespero em seus olhos parecia real. A urgência da situação criava um nó na garganta de Victor. No meio do caos, o verdadeiro legado que unia aquela família se tornava uma armadilha mortal. Suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ao mesmo tempo que uma conexão estava sendo revelada, outra ameaça surgia como um predador na escuridão. O que deveria ser um momento de acalanto tornava-se uma tempestade. E Victor sentiu o peso do mundo em seus ombros. O futuro deles estava mais incerto do que nunca. O que fazer agora? A verdade que pareciam buscar incansavelmente poderia destruí-los. E assim, enquanto as sirenes se espalhavam pela Avenida Central, a história que conheciam estava prestes a se desfazer, revelando um novo caminho que poderia levar a um abismo profundo. Estava a poucos passos deles, quase invisível no tumulto. Uma figura encapuzada se aproximou. Com um movimento rápido, arrancou o capuz e Victor ficou paralisado. Era a irmã dele, Teresa, que ele acreditava ter morrido há anos. Ela olhava para Victor com olhos que pareciam carregar a dor de séculos. Eu não queria que soubesses assim, ela disse, antes que a tensão se rompesse de uma vez. Carolina, não é apenas sua filha. Ela é irmã de você, Victor. O mundo desabou ao seu redor. Uma onda de choque atravessou Victor. Ele se sentiu tonto, a mão na cabeça, incapaz de compreender. Carolina, ao seu lado, também estava em choque, milhares de perguntas dançando em sua mente. O quê? Como você pode? É complicado, mas agora não temos tempo. Teresa forçou. Eles estão atrás de você, Carolina. E não quero que você seja a próxima. O desespero em seus olhos parecia real. A urgência da situação criava um nó na garganta de Victor. Victor piscou, tentando entender. Irmã, mas você estava. Eu vi. Ele não conseguia terminar a frase. Tudo ali parecia um pesadelo sem fim. Carolina olhava para os dois, seus olhos se alternando entre confusão e medo. Victor, o que está acontecendo? A multidão ao redor começou a murmurar, os rostos agora presos entre o horror e a curiosidade. O homem imponente que antes os ameaçava riu mais uma vez, como se tivesse se divertido com o espetáculo que se desenrolava. Ah, Victor! Olha só, a família se reúne. Uma verdadeira reunião, não é? A zombaria dele fez o sangue de Victor ferver. Cale a boca! Victor gritou. O eco de suas palavras se misturou aos gritos da multidão e a tensão. No ar era palpável. Os olhares se tornaram mais intensos, cada um se perguntando o que aconteceria a seguir. Você não tem ideia do que está se desenrolando aqui, tem? Teresa continuou, a voz baixa, mas firme. Você precisa ajudar Carolina. Ela é a única que pode quebrar o ciclo, mas também pode ser a razão da sua queda. Ciclo? Victor sentiu que o chão sob seus pés estava se desmanchando. Que ciclo? Que maldição é essa? O homem imponente assistia. A expressão dele era de satisfação, como se fosse um maestro controlando uma sinfonia caótica. Oh, Victor, você ainda não entendeu. O legado não é só seu. Carolina é parte disso. E não há como escapar. Seus erros a puxam para o fundo, enquanto você tenta se elevar. As sirenes se aproximavam, e Victor sentiu seu coração acelerar. O tempo não estava a seu favor. Ele olhou para Carolina, angustiado. Você não sabe quem realmente é, não? Carolina balançou a cabeça. O que você quer dizer com isso? Ela estava prestes a entrar em pânico, mas a determinação em seus olhos ainda brilhava. Quando um grito cortou a cena, chamando a atenção de todos, uma jovem do fundo da multidão se lançou, quase tropeçando. Carolina, eles são perigosos, não confie neles. A voz dela ecoou como um alerta, e a urgência do momento fez Victor se mover. Quem era aquela garota? Antes que pudesse investigar, uma nova explosão ressoou. Não foi uma explosão física, mas uma verdade que jogou todos ao chão. Chega, a jovem gritou, o medo estampado no rosto. Você não é quem você pensa que é, Victor. O mundo parecia paralisar. O que mais estava escondido sob a superfície?
Aquelas palavras reverberaram, ressoando em cada coração presente ali. Vitor olhou para Teresa, depois para Carolina. Os laços familiares e os segredos vieram à tona como uma onda gigante. Eu sou apenas uma vítima desse jogo, ele sussurrou, a desolação invadindo-o. A mulher assistente de Vitor, que até então permaneceu em silêncio, deu um passo à frente com um olhar feroz. Mas você não é só uma vítima, Vitor. Você fez escolhas. Agora, todo mundo aqui pagará o preço por essas escolhas. Carolina, o futuro dela está em suas mãos. E neste instante tudo virou um pesadelo sem fim. Uma sombra escura surgiu à distância, aparecendo como um vulto entre os carros em chamas. Hora de terminar o que começou. Uma voz baixa e ameaçadora ecoou, moldando o pavor na multidão. O que Vitor e Carolina não sabiam era que tudo o que pensavam saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O passado se revelava. E o futuro parecia incerto, como um labirinto sem saída. O velho ciclo de dor e traição estava prestes a recomeçar. E o que agora era um mistério prestes a ser desvelado acabaria por determinar se eles emergiriam juntos. Ou se perderiam para sempre na escuridão. A figura encapuzada olhava fixamente para Vitor e Carolina. Os olhos se iluminavam com uma mistura de determinação e desespero. A tensão era palpável. A multidão silenciou, todos pendurados nas palavras que estavam prestes a sair. Ele não é o homem que você acha que ele é, a mulher gritou, sua voz ecoando na avenida central. O simples ato de falar parecia carregar o peso de segredos esquecidos. Vitor sentiu seu coração disparar. Quem é você? O que quer dizer com isso? A raiva e o medo eram uma mistura potente dentro dele. A mulher recuou um passo, mas não desistiu. Carolina precisa saber a verdade. E você também, Vitor. A vida de. Vocês dependem disso. Teresa, a irmã que ele acreditava ter perdido, olhou para Vitor com desespero. Saiam daqui. A verdade não é o que vocês pensam que é. Mas a mulher não se intimidou. Vocês não têm escolha. A única maneira de parar o que está vindo é enfrentando seus passados. As sirenes agora soavam mais perto, um zumbido ameaçador que aumentava a urgência. O homem imponente, que parecia se deleitar com o caos, dava risada, mas seu riso era anêmico, sem alegria. Essa situação está prestes a ficar ainda mais interessante, ele murmurou, como se estivesse prevendo o espetáculo. Vitor sentiu uma necessidade premente de proteger Carolina. Mas a revelação da mulher o paralisava. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? A cada palavra, ele se sentia mais perdido. Estivemos sendo manipulados, todos nós. Um plano, uma teia de mentiras. Você não tem ideia do custo que isso trouxe. Ela gesticulou nervosamente, mas os olhos de Vitor estavam fixos em Caroline. Você, Carolina, é mais do que uma hipotecária na vida de Vitor. Você é a chave para destruição ou redenção. Um arrepio percorreu o corpo dele, e ele olhou nos olhos de Carolina. Mãe, ela gritou, chamando a atenção de todos. O que você fez? As palavras dela foram como um trovão no ar. O choque foi compartilhado. A multidão agora sussurrava de forma frenética. O silêncio do momento era quase ensurdecedor. Vitor, atordoado, olhou entre Teresa e a mulher desconhecida. Espere, o que você quer dizer com isso? O desespero estava na sua voz. A mulher encapuzada, agora com o capuz caído, revelava traços familiares. Sou a mãe de Carolina, ela confessou, seu olhar injetado de emoções conflitantes. E Vitor, sua vida foi construída em cima de mentiras. Cada escolha, cada passo tem consequências. A revelação caiu como uma bomba, fazendo com que os olhos de Carolina se alargassem. Mãe, como você pode? Estava tentando proteger você, mas isso não é mais possível. Eles sabem quem você é, Carolina. O legado que carregamos, o império do qual você faz parte. O que sua família fez. É um círculo vicioso que não termina bem. Vitor olhou para ela, o coração na garganta.
O que você está dizendo? O que sua família fez? Mas antes que ela pudesse explicar, a multidão começou a se agitar outra vez. Ele estava prestes a perder o controle. Foi quando um homem alto e musculoso surgiu do nada com um sorriso maligno. Chegou a hora, disse, o olhar fixo na mulher. Você sempre soube que a verdade teria que ser revelada. Chegou sua hora. O pânico tomou conta. O homem apontou para Carolina e um sentimento avassalador atravessou Vitor. Não, ele gritou, se movendo para proteger a filha que acabara de conhecer. Mas o caos era esmagador. A mulher e o homem trocaram olhares intensos enquanto a avenida se enchia de gritos e correria. A verdade estava prestes a ser exposta de um jeito que desafiará tudo que Vitor pensava saber. Ele não poderia protegê-la, e Caroline olhou para ele, seus olhos cheios de perguntas e o mesmo medo que pulsava em seu coração. O passado estava desmoronando diante deles, e a resposta a tudo isso se desdobrava como uma sombra ameaçadora. Vocês precisam decidir rápido, gritou a mulher, antes de ser puxada pela multidão. Apenas a verdade pode parar o que está por vir. As sirenes agora eram ensurdecedoras, e enquanto a fumaça da explosão se dissipava, Vitor percebeu que a batalha estava apenas começando. A figura encapuzada olhava fixamente para Vitor e Carolina. Os olhos eram uma mistura de determinação e desespero. Ele não é o homem que você acha que ele é, a mulher gritou, sua voz ecoando na Avenida Central. O simples ato de falar parecia carregar o peso de segredos esquecidos. Vitor sentiu seu coração disparar. Quem é você? O que quer dizer com isso? A raiva e o medo eram uma mistura potente dentro dele. A mulher recuou um passo, mas não desistiu. Carolina precisa saber a verdade, e você também, Vitor. A vida de vocês depende disso. Teresa, sua irmã, olhou para Vitor com desespero. Saiam daqui. A verdade não é o que vocês pensam que é. Mas a mulher não se intimidou. Vocês não têm escolha. A única maneira de parar o que está vindo é enfrentando. Seus passados. As sirenes agora soavam mais perto, um zumbido ameaçador que aumentava a urgência. O homem imponente, que parecia se deleitar com o caos, dava risada, mas seu riso era anêmico, sem alegria. Essa situação está prestes a ficar ainda mais interessante, ele murmurou, como se estivesse prevendo um espetáculo. Vitor sentiu uma necessidade premente de proteger Carolina, mas a revelação da mulher o paralisava. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? A cada palavra, ele se sentia mais perdido. Estivemos sendo manipulados, todos nós. Um plano, uma teia de mentiras. Você não tem ideia do custo que isso trouxe. Ela gesticulou nervosamente, mas os olhos de Vitor estavam fixos em Carolina. Você, Carolina, é mais do que uma simples herdeira, você é a chave para destruição ou redenção. Um arrepio percorreu o corpo dele, e ele olhou nos olhos de Carolina. A frustração se acumulava. Mãe, ela gritou, chamando a atenção. O que você fez? As palavras dela foram como um trovão no ar. O choque foi palpável. A multidão agora sussurrava freneticamente. O silêncio do momento era quase ensurdecedor. Vitor, atordoado, olhou entre Teresa e a mulher desconhecida. Espere, o que você quer dizer com isso? O desespero o açoitou. A mulher encarou a multidão e finalmente desabafou. Carolina não é só sua filha, Vitor. Ela é a única capaz de salvar o nosso legado ou destruí-lo. E como um eco, cada palavra parecia ressoar nas mentes dos que ouviam, mergulhando tudo em uma confusão ainda maior. Mas antes que pudesse continuar, uma figura conhecida surgiu do fundo da multidão. Era Lucas, o melhor amigo de Vitor, que também tinha um olhar carregado. Chega! Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe, Vitor, ele gritou. Ela não morreu como você pensa. Ela foi sequestrada por uma organização que está atrás de Carolina. Os olhos de Vitor quase saltaram da testa. Como assim? O mundo começou a girar. O que é que está dizendo? Lucas tomou fôlego. Apenas ouça. A sua mãe está viva.
Eles a mantiveram escondida para controlar você, e eles estão voltando agora, porque Carolina representa tudo o que eles sempre quiseram. O poder. O coração de Vitor mergulhou. Ele olhou para Carolina, os olhos dela brilhando com uma mistura de pavor e esperança. Se isso for verdade, como isso muda tudo? Ele queria acreditar, mas a verdade parecia um pesadelo. A mulher conhecia o peso das palavras e prosseguiu. É a linhagem de vocês, Vitor. O que sua família construiu está em risco. O passado novamente ameaçava o futuro. Todos ao seu redor estão nas sombras de um ciclo que simplesmente não se rompe. Nesse momento, uma nova explosão originou-se em direção a eles. O caos estourou e a multidão começou a se agitar freneticamente. Corra! Gritou Teresa, puxando Carolina, enquanto Vitor tentava entender como tudo aquilo estava se desenrolando. E, enquanto tentavam escapar da confusão, uma figura encapuzada apareceu na sua frente. Com um movimento rápido, ela revelou seu rosto. Era a mãe de Vitor. Vitor, eu não pude te contar. A declaração dela suspendeu o tempo por um instante. Uma verdade que desmoronava tudo o que pensávamos saber. Não, como você pôde? Vitor se viu em choque total. Tudo o que construíra e acreditara estava prestes a ruir. Você nos abandonou. O sentimento que antes parecia um nó estava se transformando em uma tempestade. Enquanto o passado e o presente colidiam em uma revelação que mudava completamente a narrativa. O que mais estava escondido? O ciclo estava apenas começando. E com a mãe ali, a pergunta queimava em Vitor. O que você realmente quer? As consequências estavam prestes a se desdobrar de um jeito que ninguém poderia prever. Vitor olhou fixamente para a mulher, que afirmava ser sua mãe. O choque era tão intenso que a multidão ao redor parecia desaparecer. Ele sentia um nó na garganta e suas mãos tremiam. Você está viva? As palavras saíram como um sussurro, como se cada letra tivesse o peso de 1000 gramas. Eu sei que você está confuso, ela disse, a voz falhando um pouco, mas isso não é o que parece. O que você soube sobre mim, sobre nós, é só a superfície. Carolina, ao seu lado, estava em estado de choque. Mãe, o que você quer dizer? Tudo o que sei é que você desapareceu. Por quê? A frustração a percorria como uma corrente elétrica, intensificando o clima tenso. Mas antes que a mulher pudesse responder, a figura imponente do homem que as havia intimidado a princípio surgiu novamente, cada vez mais ameaçador. Que emocionante! A família se reunindo de novo, mas isso só vai piorar. Vocês realmente estão em uma armadilha. Seus olhos brilhavam com um prazer sádico. Vitor sentiu o instinto de proteger Carolina. Ele deu um passo à frente. O que você quer de nós? O que você sabe? Mas na mente dele, um cataclismo estava em curso. A ideia de sua mãe viva fazia seu mundo desmoronar. Ela hesitou. Vitor, os segredos que envolvem sua linhagem, eles têm um poder que não deveria ter sido despertado. E ao dizer isso, olhou para a multidão, como se coubesse a eles também a responsabilidade do que acontecia. Uma corrente de murmúrios a cercava. As pessoas se entreolhavam, algumas com expressões de espanto, outras parecendo intrigadas. Você não pode nos deixar assim. Carolina gritou, e a intensidade de seu desespero reverberou na Avenida Central. Precisamos entender. Antes que a mulher pudesse elaborar, outra explosão cortou a tensão. O chão tremia, o ar parecia denso, um cavo explodiu a poucos metros, janelas estouraram e a fumaça negra invadiu. O caos tomou conta mais uma vez. Gritos e correria. As paredes do que eles pensavam ser a verdade começaram a ruir, revelando algo muito mais sombrio. A mulher pegou Carolina pelo braço, olhando em seus olhos enquanto o pânico aumentava ao redor. Você precisa entender que sua vida não é sua só. Você faz parte de algo muito maior.
Enquanto a fumaça envolvia a cena, a mulher virou lentamente para Vitor, fazendo seu coração disparar. O que eu temia aconteceu. Eles estão aqui. Um grupo de homens surgiu do nada, em trajes escuros, com as expressões frias como o aço. Vitor sentiu uma sensação de desespero, enquanto Carolina se encolheu. Mãe, quem são eles? Sua pergunta foi um grito encoberto pelo barulho da confusão. E como se o tempo tivesse parado, um dos homens alçou a voz. Estamos aqui para finalizar o que começou. Não há mais saídas? A tensão estourou como um balão de ar antes de explodir. E então, em meio à escuridão da cena, uma das mulheres do grupo encarou Vitor e com um sorriso enigmático disse: Você tem muito a aprender sobre quem realmente é, Vitor. A verdade não é como você imagina. A revelação delas se misturava ao caos, criando um turbilhão de emoções. A afirmação a respeito de sua identidade lançava outra sombra sobre tudo o que acreditava saber. Seria verdade? O que mais havia escondido até aquele momento? Ele olhou para Carolina, que estava assustada, e em um ato de impulso, ele agarrou sua mão, começando a se mover em direção à saída. Vamos, precisamos sair daqui. Mas enquanto eles começavam a se afastar, a mulher que havia se afirmado sua mãe deu um passo à frente. Vitor, não! Você não pode escapar do seu destino. O olhar dela era intenso, quase como se estivesse presenteando a ele e Carolina uma escolha que poderia mudar tudo. Vocês precisam me ouvir. Então a explosão de sentimentos dentro dele e a adrenalina fizeram tudo parecer surreal. A verdade estava a um passo de ser exposta, mas ao mesmo tempo um turbilhão de segredos e mentiras se aproximava, ameaçando engolfá-los em um mar de incertezas. Não sei o que fazer, Vitor murmurou, mas a resposta estava claro apenas em seu coração. Ele precisaria enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa fosse. O que mais estava nessa? Eia que agora o prendia, e enquanto o caos aumentava na Avenida Central, tudo começou a se transformar em fumaça e sombras, como se o inevitável se aproximasse a passos largos. A fumaça da explosão ainda flutuava no ar, carregando consigo a tensão e o caos que envolviam a Avenida Central. Vitor olhou para a mulher que se dizia sua mãe, o coração acelerado, a mente embaralhada em perguntas. O que você quer dizer com tudo isso? Como você pode estar viva? Ele balançava entre a esperança e o desespero. O passado que achava enterrado estava ressurgindo, e a cada segundo a urgência da situação se intensificava. Vitor, eu expliquei tudo isso, a mulher exclamou, enquanto a multidão começava a dispersar. Em pânico, estamos em perigo, e você precisa entender que o que parece ser sua vida é apenas uma parte de um plano muito maior. Carolina segurou a mão de Vitor, seu olhar implorante refletindo a mesma confusão. Mãe, quem são eles? O que você sabe sobre tudo isso? O medo estampava seu rosto juvenil, e Vitor sentiu a pressão de sua responsabilidade aumentar. Você é a chave para entender o que está acontecendo. O legado que carrega é uma bênção e uma maldição. As palavras dela eram como fogos de artifício em meio ao caos. Vitor estava atordoado, incapaz de processar a gravidade da situação. Antes que pudesse reagir, o homem imponente avançou, um sorriso torto adornando seu rosto. Chegou a hora de vocês enfrentarem a verdade. Tudo se conecta e o passado não pode ser ignorado. Ele parecia alguém que se alimentava do medo. O preço da ignorância estava se tornando cada vez mais claro. No meio da agitação, Teresa, a irmã que acreditava ter perdido, gritou: Vocês precisam ir! Não podemos ficar aqui! O futuro os moldava, mas as correntes do passado pareciam ainda mais pesadas. Vitor olhou nos olhos de Carolina. Aquela menina que mal conhecia. Era agora seu vínculo com um passado que mais parecia uma prisão. Eu não posso deixá-la.
Ele segurou firmemente a mão da filha, uma onda de proteção queimando em seu peito. Fugiremos juntos e descobriremos a verdade. A mulher encarou cada um deles com um olhar triste, mas resoluto. Vocês não têm ideia do que está por vir. O legado que vocês carregam pode salvar ou destruir tudo ao seu redor. E enquanto as palavras dela ecoavam, Vitor teve um vislumbre do que a verdade poderia significar. Um peso insuportável, mas também uma oportunidade de redenção. Vamos, precisamos sair agora. A voz de Teresa cortou a tensão. Ela puxou Carolina, e Vitor hesitou por um instante, a dúvida atormentando sua mente. Mas o olhar determinado de Carolina trouxe clareza. A essência da luta deles estava ali, e ele precisava decidir. Com um grito que ressoou no meio do caos, Vitor avançou. Juntos, ele e Carolina seguiram a irmã, as sombras do passado se desfazendo à medida que corriam. Quanto mais se afastavam, mais leve o ar parecia ficar. Mas uma pergunta persistia. Que verdade lhes aguardava? Enquanto se afastavam, a multidão continuava a mergulhar em confusão. O homem imponente ainda os observava de longe, seu sorriso ameaçador iluminando a escuridão. Vocês acham que escaparam? A verdade os encontrará. Ele era o eco de uma ameaça que agora se tornava um mistério. E assim, sob uma chuva de perguntas e medos, eles se lançaram em direção ao desconhecido. O futuro, embora nebuloso, era o único caminho a seguir. Foi nesse momento que Vitor se virou para Carolina e disse: Não importa o que venha, nós enfrentaremos juntos. Você é mais forte do que pensa. E aquele diálogo, simples e sincero, se tornou a âncora na tempestade que se formava ao seu redor. O amor e a verdade, finalmente revelados, eram a única esperança em meio ao abismo de incertezas. E agora é a hora de vocês também tomarem uma decisão. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio é tudo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem que o apoio conta e sua participação faz toda a diferença.